a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou a hora de trazer para vocês as leituras do mês. Antes de começar com a lista de livros, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui para vocês. Então não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem está chegando por agora aqui no canal. Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais. Se vocês quiserem nos seguir por lá também, todos os livros mencionados aqui no canal vão ficar linkados aqui embaixo. Se vocês tiverem o interesse de comprar algum deles, comprando por esse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Bom, recadinhos principais dados, vamos então ao intuito desse livro. Setembro foi um mês que passou e eu não trouxe as leituras aqui para vocês. Acabou que eu não consegui gravar e aí ficou pendente. Então eu resolvi juntar com as leituras de outubro e trazer tudo num vídeo só para não deixar nada pendente aqui no canal. Todos os livros que eu li esse ano vão estar mencionados de alguma forma por aqui, então eu não podia deixar de incluir as leituras de setembro. Setembro foi um mês que eu não li muita coisa, então por isso que também não vai ter um peso muito grande aqui no vídeo, mas juntando os 2 meses de leitura deu uma quantidade boa de livros, tá? Setembro foi um mês que eu tive boas leituras, foi meio a meio. Outubro já foi um mês que a balança pendeu mais pro mediano, então, né, vamos lá. O primeiro livro que eu li em setembro, eu já comecei o mês estourando com um 5 estrelas favorito, que foi Sem Defeitos, da Elsie Silver. Aqui a gente vai ter a história do Rhett com a Summer. O Rhett, ele é... eu não sei como que é o nome da profissão dele, mas ele monta lá os touros no rodeio e tem que ficar lá 8 segundos em cima do touro e participa de campeonatos dessa forma. O Rhett, ele é um cowboy, então estamos entrando no mundo dos cowboys, com alguns problemas pessoais. Ele já tá praticamente na idade de se aposentar, ele é muito novo, ele acho que tem 32 anos, mas para a profissão dele já é uma idade avançada. Então o corpo dele já não corresponde mais a tanto estímulo físico quanto ele precisa. Então ele já está competindo no seu último esforço, o seu corpo já está traindo ele com dores, com lesões, mas ele continua insistindo porque ele não sabe ser nada mais do que isso. Ele não sabe o que vai ser da vida dele se ele se aposentar. Então ele tem esse problema com ele mesmo. A família não apoia essa profissão dele, a família quer que ele saia dessa vida e que vá ajudar na fazenda, onde ele mora com o pai e os irmãos. Ele se sente muito ressentido com essa falta de apoio da família. Por outro lado, nós temos a Summer, que é filha do agente do Rhett, e ela passou por problema sério de saúde quando ela era mais nova, quase morreu, e o seu pai ficou o tempo inteiro ao lado dela, né, cuidando dela, apoiando, fazendo companhia no hospital, e ela meio que então acaba se sentindo em dívida com o pai por conta disso, e ela acha que uma forma de retribuir todo esse amor que ela recebeu do pai é ajudando no trabalho dele, trabalhando para ele. Mas esse não é o sonho da vida dela. Ela gostaria de fazer outra coisa, mas ela se sente um pouquinho presa na forma por conta de retribuir o que o pai dela fez por ela. Aonde a vida dos dois se cruzam. A Summer então trabalha com o pai e o Rhett, ele acaba se envolvendo numa polêmica com uma marca que é patrocinadora dele e ele precisa melhorar a sua imagem perante ao público, perante a marca, para que ele não perca patrocinadores. Então o agente dele acha que a melhor ideia é a Summer acompanhá-lo nos compromissos, nos eventos, para que ele saiba o que falar, para não falar besteira, saiba como se portar nas entrevistas, não fique saindo com um monte de mulheres ao mesmo tempo. Só que vai um pouquinho longe demais, porque a Summer acaba indo morar com ele na casa da família dele junto. E a Summer era tipo o raio de sol, sunshine, toda positiva, só vê o lado bom das coisas, e o Rhett é todo rabugento, tá?
A partir dali, então, que eles estão convivendo, a história começa a acontecer e eles começam a meio que entender um ao outro e se ajudarem e vai desenvolvendo romance. É lindo de acompanhar a história dos dois, o desenrolar do romance deles, então eu acho que vale muito a pena. Eu já falei desse livro aqui, então eu não vou me alongar muito, mas foi pra mim 5 estrelas, favorito, e eu amei começar o mês de setembro com essa leitura. O próximo livro, então, foi mais um 5 estrelas favorito, que é Amor Teoricamente, da Ali Hazelwood. Mais uma vez, não me surpreende eu amar um livro dessa autora. É mais uma história que se passa no mundo acadêmico. Aqui os nossos dois personagens, eles são formados em física. A Elsie, ela é uma física teórica e o Jack é um físico experimentalista. E aqui na história, esses dois mundos, eles não se misturam, eles são completamente rivais. A Elsie, ela tá tentando se virar financeiramente. O trabalho dela é um trabalho mal remunerado, ela é professora, mas ela é uma professora de uma classe mais baixa, então ela não recebe tanto. E ela precisa complementar a renda dela para que ela consiga viver, então ela acaba entrando num aplicativo onde fornece encontros falsos para as pessoas. Então, uma pessoa precisa de uma amiga falsa, de uma namorada falsa, ela está lá para cumprir este papel. E o atual cliente dela é o irmão do Jack, que é o nosso protagonista aqui da história. Desde que eles se conhecem, o Jack já tem uma animosidade ali com ela já percebe que ele não foi muito com a cara dela, e a gente sempre sabe o que isso significa nas histórias da Ali, né? Que ele já está todo cadelinha por ela desde o começo. Gente, a história, o desenrolar desse livro, a forma como as coisas acontecem é maravilhosa. A Elsie aqui, ela é muito presa a um professor dela, um orientador, porque graças a ele que ela conseguiu se formar, porque ele ajudou, mas ao mesmo tempo ele meio que breca ela nas decisões dela. Então toda vez que ela tenta ir para alguma coisa melhor, para um emprego melhor, ele acaba falando que não, que para ela o melhor é continuar ali na vaguinha de professora dela e tal, então ela não consegue se desvincular desse orientador por conta da gratidão que ela tem por ele, mas também ela não consegue crescer porque ele meio que acaba brecando. E o Jack vai ser muito importante para ela nesse ponto, porque o Jack vai ajudar ela a enxergar algumas coisas que estavam ali escondidas por trás de toda essa história. O romance é maravilhoso, perfeito, não tenho o que falar. Eu me apaixonei pelos personagens, eu me apaixonei pela história deles e eu só queria continuar lendo a história deles, queria mais um livro só dos dois para poder continuar acompanhando. Então é maravilhoso. Então foi o terceiro livro que eu li da Ali e o terceiro livro que eu amei e favoritei, porque não tem como ser diferente. Em seguida eu completei uma série, mais uma série completada em 2025, que foi Dona da Máfia, o terceiro livro da trilogia Soprattutto, da Kel Costa. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Foi uma série bastante regular para mim, a leitura. Eu gostei bastante de todos os livros, apesar de ter alguns pontos negativos mencionados em alguns dos livros, que eu não gostei da forma como foi trabalhada, mas, no geral, a história, a construção dos personagens, do mundo, foi muito satisfatória para mim. E Dona da Máfia foi a conclusão. Aqui em Dona da Máfia, a nossa protagonista, ela tá sendo perseguida, né, por um grupo que quer a todo custo matá-la. Então, eles estão nessa de atacar para não serem atacados. E só mostra como a nossa protagonista aqui, ela é muito forte, apesar de ser muito nova. E ela, como eu disse, acho que nos outros vídeos que eu falei aqui, ela casou com o chefe de uma das máfias e é filha do chefe de outra. Então, meio que ela acaba tendo controle sobre as duas máfias mais poderosas da Itália. E ela precisa, logicamente, aprender a comandar. E ela vai passar por muita rejeição, porque primeiro por ela ser mulher, segundo por ela ser muito nova e terceiro por ela ser casada com o chefe da máfia rival. Então a gente vai acompanhar toda essa questão ao longo do livro e a finalização dessa trilogia com a história deles. Foi uma série muito boa, então assim, eu acabo recomendando porque realmente valeu muito a pena fazer a leitura dela. Depois eu li um livro que foi bem mais ou menos, e aí eu acredito que talvez
ou eu tenho que ter lido um outro livro antes, ou esse livro é só um complemento, porque parece que é o começo da história, então eu tenho que ler o outro para ler a continuação, enfim. Eu li Um Lugar Muito Distante, da Jenny Colgan. Ele é um conto, uma novela, né, dessa série, e eu achei bem mais ou menos. Eu acho que ele poderia ser um capítulo do livro que tem, porque tem um livro da Jenny Colgan, dentro da coleção Romances de Hoje, que conta a história do casal que aparece aqui. Então eu acho que em vez de eles fazerem um livro à parte, eles deveriam só ter acrescentado esse capítulo no livro como um prólogo, um epílogo. Eu acho que daria muito mais certo. Então para mim foi uma história bem mais ou menos, eu acabei dando nota 3, porque a gente entende o conceito, entende a mensagem que a escritora quer passar aqui, mas não funcionou pra mim. Aqui a gente vai acompanhar a história da Lorna e do Saif. O Saif, ele é um médico refugiado que acabou indo para essa ilha para atender os moradores de lá, porque é uma ilha muito pequena e o médico de lá já é um médico muito idoso, que não tá dando conta do serviço. Então esse médico, ele veio refugiado para essa ilha e ele atende lá, então ele acaba tendo um pouco de resistência ao chegar nesse local. Ele também é muito retraído porque ele tem uma família, ele perdeu a família dele, né, na hora que eles saíram lá do país deles. E a Lorna, ela cuida do pai que tem uma doença e ela é professora e tal, e aí é nesse caminho onde eles acabam se encontrando e se conhecendo e se tornando muito amigos. Aí ela meio que traz ele para a realidade, para a vida dele se encaixar nessa nova sociedade onde eles estão, e ele meio que ajuda ela um pouquinho no processo que ela tá passando, né, do pai, da doença dele, então, enfim. Mas eu acho que se fosse uma história completa, seria mais satisfatória para mim. Depois eu li mais um e-book que chama Irresistível Desejo, eu vou deixar a capinha deles aqui para vocês, e esse foi a minha decepção. Eu dei nota 2. No começo do livro tinha tudo para ser perfeito, para ser maravilhoso, eu amar a história, mas não funcionou para mim. Aqui a gente vai ter mais um livro que se passa na Itália e a nossa protagonista, ela acaba tendo uma animosidade com o melhor amigo do irmão, e a gente já sabe no que isso vai acabar rolando. A história começa bem linear, bem interessante na história dos dois. E aí a autora começa a pôr um mistério ali no meio, uma tentativa de assassinato, os pais do protagonista acabam sumindo e tem uma mentira atrás disso, um segredo. A história acaba viajando muito, indo para todos os lados, e ao mesmo tempo, tipo, tudo teve uma resolução, mas acho que foi colocado muitos plots no meio da história e acabou que perdeu um pouco o propósito. Então, pra mim, não funcionou muito bem essa história. E, enfim, poderia ter sido melhor. É uma série, mas eu não vou investir nela, vou ficar só nesse livro mesmo. E é isso. Infelizmente, não deu pra mim. Depois eu li Testemunha Mortal, da J.D. Robb, Nora Roberts. E esse livro, ele foi 4 estrelas. Ele conseguiu recuperar um pouquinho o meu amor pela série. Aqui a gente vai ter uma morte que vai acontecer durante uma peça teatral. A morte era para ser encenada, porém, de fato, a morte aconteceu. E aí, a Ivy, que é a detetive, ela estava assistindo essa peça com o marido e ela percebe que alguma coisa está errada, só que ela não consegue intervir a tempo, então realmente acaba a pessoa sendo assassinada. E a Ivy acaba no centro da investigação, tendo que descobrir quem é o assassino. E a gente vai entrar nesse mundo glamuroso do teatro, e ela descobrindo, entrevistando, interrogando todo mundo, e tem vários desenrolar ao longo dessa história, algumas coisas bem chocantes, assim, que, tipo, dá um pouquinho de revolta, de nojo de ler, mas eu acho que é isso que ela traz mesmo pra história. Então eu gostei bastante do desenrolar aqui da investigação. Eu senti que nos primeiros livros tinha um pouco mais de ação do que os que eu tô lendo agora.
Então eu tô sentindo um pouquinho de falta desse movimento na história. Mas a história tá bem, a série continua bem linear, então estou gostando. Aí, o livro que eu terminei setembro lendo e comecei outubro lendo foi Três Irmãs e um Recomeço, da Susan Mallery. Esse livro eu dei 3,5 para ele. Foi uma história que eu gostei bastante do contexto, mas eu achei muito lenta a leitura. Não funcionou para mim, não foi uma leitura fluida. Aqui nós vamos ter três irmãs que estão passando por três situações completamente diferentes de vida. Uma tá casada e tá indo viajar de férias com o marido, e ela acaba recebendo uma notícia assim que acaba com a vida dela nas vésperas desse momento. A irmã do meio, ela é aquela tipo de pessoa que não se envolve com ninguém, que não sente vontade de estar num relacionamento, que ela se basta, mas que ela é muito cobrada por isso. E a irmã mais nova, ela está noiva, prestes a se casar, e ela também recebe uma notícia assim que abala as estruturas dela. E na verdade esse livro é Na verdade aqui esse livro a gente então vai acompanhar a evolução dessas três personagens, né? Como elas vão se curar, como que elas vão passar por esse momento difícil. Só que eu achei a escrita muito chata, muito lenta, e uma das irmãs é insuportável, egoísta, então acho que também acabou trazendo um peso para a história para mim que eu não curti muito. Aí começando com as leituras temáticas de Halloween, eu li O Iluminado, do Stephen King. Foi um livro que eu dei nota 4 e eu gostei bastante, me surpreendeu. Eu achei que eu ia ficar um pouquinho com medo do livro, principalmente porque se passa num hotel e as coisas acontecem de uma forma bem intensa aqui. Mas esse livro, ele foi bom. Eu fiquei realmente, em alguns momentos eu fiquei um pouco tensa, mas depois que eu me acostumei com as coisas que iam acontecendo aqui, essa tensão passou e eu só aproveitei a história. Aqui a gente vai ter então, né, uma família que vai trabalhar num hotel enquanto o hotel tá fechado no inverno, e as coisas acabam acontecendo, né? Eles acabam tendo muitas alucinações. O hotel, ele meio que se torna um organismo vivo e meio que mexe com a cabeça deles para que eles acabem atentando um ao outro para que ninguém sobreviva e alimente ainda mais os fantasmas do hotel. Então é interessante ver como que a mente dos personagens funciona aqui nessa história. Depois eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Grady Hendrix, tem vídeo aqui no canal. Aqui a gente vai acompanhar a história de duas melhores amigas que se conhecem quando têm 10 anos e a gente acompanha a história da vida delas até a adolescência, onde a Gretchen ela acaba sendo possuída e a Abby tenta de todas as formas possíveis ajudar essa amiga a se livrar dessa possessão. E esse livro é muito mais sobre o poder da amizade, sobre amar uma pessoa ao ponto de você se arriscar e ao ponto de você passar por sérios problemas somente para que a sua amiga consiga se livrar desse problema e que ela consiga se salvar. Então eu gostei muito da história desse livro e eu acabei dando 4,5 de nota para ele, apesar de esperar um pouquinho mais de terror, mas não teve. Mas eu gostei muito da mensagem final aqui da história. Depois eu li um livro, novamente 5 estrelas, porque né, não decepciona nunca, que foi Noiva, da Ali Hazelwood. Finalmente eu li esse livro que eu tava querendo muito há muito tempo e me surpreendeu demais a história que ela criou aqui sobre vampiros e lobisomens, o mundo que ela criou, a junção deles, os personagens, como ela conseguiu fazer com que uma Misery que era completamente sem sentimentos se tornasse muito sentimental ao longo da história. O Louie, que ele é tão perfeitinho, que acho que ele veio mesmo para quebrar paradigmas no livro com o povo dele. Toda a construção do relacionamento deles, o que acontece aqui. E o gancho que ficou para o próximo livro que eu tô querendo muito ler. Então, sem me alongar muito, porque também tem vlog dele aqui no canal, mas eu amei muito essa história e o mundo que ela criou aqui, cheio de política, cheio de questões, não é só o romance. Então vale muito a pena ler. E por fim, o livro que eu terminei de ler ontem aqui no canal e que eu acho que o vlog dele já saiu aqui pra vocês também, foi O Sanatório, da Sarah Pearse.
um thriller que eu dei nota 3,5, porque eu gostei muito da história, mas eu achei a investigação um pouco rudimentar, assim, faltou algumas coisas pra mim. Na verdade, a Eileen, ela tá num hotel onde o irmão dela vai se casar, e esse hotel no passado foi um sanatório, e acaba acontecendo algumas coisas muito suspeitas, né? Algumas pessoas acabam sumindo, e eles acabam ficando presos nesse sanatório por conta da nevasca que tá tendo, da avalanche que teve, e ela acaba tendo que investigar sozinha todos esses sumiços e essas mortes que tá acontecendo, sem apoio de nada, né? Sem apoio da tecnologia, só ela e o computador dela, sem um distintivo, porque ela está meio que de licença do cargo dela de investigadora no Reino Unido, sem uma arma, sem nada. Ela vai lá com a cara e com a coragem, tomando algumas decisões bem burras para uma detetive, uma investigadora, mas enfim. Eu gostei de como foi o transcorrer aqui da história, mas eu achei que a investigação foi um pouquinho falha, e aí por isso que a minha nota 3,5. No final das contas, eu descobri quem que era o responsável por tudo que estava acontecendo. No finalzinho do livro vai acontecendo algumas situações e a gente meio que acaba deduzindo quem era o responsável por tudo. Mas é isso. Gostei bastante. Essas foram as minhas leituras de setembro e outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês leram por esses meses aqui, tá? Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.